continuamos aqui na nossa contagem regressiva para o Oscar de 2019 e hoje nós vamos falar de um filme que é o diferentão da lista dos melhores filmes aqui de 2019, que é o filme da Netflix concorrendo ao Oscar de melhor filme. Eu estou falando de Roma. Fique aí para saber todas as curiosidades dos bastidores desse filme. Roma é o primeiro filme da Netflix a concorrer ao Oscar de melhor filme e também é o 11º filme em língua estrangeira a concorrer nesta categoria. O filme de Alfonso Cuarón, que ganhou o Oscar de melhor diretor por Gravidade, tá levando vários prêmios aí, tá? Ele levou prêmios no Globo de Ouro, levou alguns prêmios no Critics' Choice Awards e ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza e tem sido aclamado pela crítica americana como o filme do ano. O filme é inspirado na infância de Cuarón e é uma grande homenagem que ele faz à sua babá e também um retrato do México dos anos 70. Ele diz que é um filme muito pessoal e que é um filme sobre e dedicado às mulheres que forjaram quem ele é hoje. Essa afirmação ele deu ao Estadão. Roma, além de dirigido e roteirizado, foi gravado pelo Cuarón. Ele é o diretor de fotografia do filme, porque na época o diretor de fotografia que ele mais gosta de trabalhar não estava disponível e também porque ele queria dividir com menos pessoas possível o que ele estava querendo para aquele filme. O título do filme se refere ao nome do bairro em que a história se desenrola, chamado Colônia Roma, na cidade do México. É justamente o bairro onde o Cuarón morava na infância. É um lugar onde a classe alta mexicana se estabeleceu na primeira década do século XX e que até hoje, se a gente passar por lá, dá pra ver assim, suntuosas mansões e casas muito chiques. No começo do filme tem uma dedicatória, né? Fala que o filme é dedicado a Libo. Quem é Libo? Libo é a babá do Cuarón, é uma mulher de origem indígena chamada Libória Rodrigues, que cuidou do Cuarón desde os 9 meses de idade e é a grande inspiração para a personagem Cleo, que é a protagonista do filme. Por que o filme é preto e branco, né? O filme ele não foi gravado em preto e branco, ele foi gravado colorido mesmo, normal. O que torna mais estranho ainda ele ter decidido deixar ele preto e branco, mas ele disse que sempre imaginou esse filme em preto e branco por uma questão, não por se passar em 1970, mas por evocar a memória. Ele achou que o preto e branco traria essa ideia de memória para o filme e que fazendo essa pós-produção, né, de fazer um tratamento de cor ao contrário para colocar o preto e branco, ele teria mais autonomia para deixar o preto e branco do jeito como ele imaginou. Aparecem muitos aviões no filme, né, e eu lembro quando eu assisti, eu achei esquisito. Eu falei, que toda hora ficar aparecendo esses aviões. Bom, temos alguns motivos para isso. Primeiro que realmente Colônia Roma é um bairro que é situado próximo ao aeroporto da cidade, então realmente passa muito avião lá. Mas tem outros motivos também muito interessantes que são: Cuarón sonhava em ser piloto quando ele era criança. Inclusive tem uma cena que o menininho que a gente entende que seria o Cuarón no filme conta para Cleo dessa vontade dele de ser piloto de avião. E tem um outro motivo também que eu achei bem legal, que é um significado mais profundo, digamos assim, que o avião mostra sobre a transitoriedade da vida, né? Que você tá num ponto e você passa para outro ponto. E também dá uma ideia de que apesar do que eles estão vivendo ali naquele núcleo familiar, há outros mundos e outras vidas acontecendo. E o Cuarón acha que o avião remete tudo isso a ele. Foi todo gravado em locação, não teve gravação de estúdio, eles realmente foram ao México para gravar o filme, só que chegando no México eles tiveram algumas dificuldades, porque veja bem, isso foi em 1970, de lá para cá teve terremoto, aconteceu muita coisa no México, e muitas casas e muitas locações não estão mais do jeito que ele lembrava, ou que ele imaginava para o filme, então ele precisou reconstruir alguns lugares, mas esse esforço ele disse que a Netflix sempre o apoiou, tanto no esforço de ir até lá para gravar, né, de gravar em locação, quanto no esforço de reconstruir o que foi necessário para que o filme ficasse do jeitinho que ele queria. O cinema também é bastante presente no filme, né? Então os personagens vão ao cinema, isso acontece algumas vezes.
Mas não é só nos momentos de ida ao cinema ou de assistir um filme que essa metalinguagem acontece. Ela também acontece com algumas referências a filmes anteriores do Alfonso Cuarón. Por exemplo, a cena de parto que acontece no filme é muito semelhante a uma cena de parto que acontece no filme Filhos da Esperança. Push! That's it! Out! And you can! Yes, you can! I fucking can't! Yes, you fucking can! Come on! Keep the head's coming out! That's it! You're nearly there! You're nearly there! Just push! Push, Key! Push! Push! That's... E assim como E Sua Mãe Também, que é um outro filme do Cuarón, a mãe conta aos filhos que o pai não vai mais ficar com eles, né? O pai os abandonou num contexto de praia. Então tem algumas coisas que se repetem e que são enxergadas como metalinguagem dele para ele mesmo. Bom, uma das cenas mais importantes, eu acho, do filme é uma cena de uma grande confusão que acontece na cidade. Algumas lojas são invadidas, são depredadas, as pessoas estão correndo com armas e tal. E isso aconteceu, de fato, no México. Foi um evento que foi conhecido como o Massacre de Corpus Christi, ou El Halconazo. Isso aconteceu em 1971 e tudo começou com uma manifestação de estudantes. Eles queriam a libertação de alguns presos políticos e queriam também algumas mudanças em investimentos em educação. Só que para conter os manifestantes, o governo acionou um grupo que seria um grupo de elite, assim, de militares treinados pela CIA, conhecido como Los Halcones, por isso que o El Halconazo, né? E aí os Los Halcones chegaram com bastante brutalidade para conter os manifestantes. E acabou que 120 estudantes foram mortos neste dia. E, inclusive, há alguns indícios de que teriam mais mortos, mas 120 estudantes mortos é o número oficial. Os atores, eles não tinham o roteiro do filme previamente, o que é bem estranho, né? Em geral não acontece assim. Mas o que ele falava? Ele dava as falas do ator, por exemplo, se eu vou contracenar com uma amiguinha aqui, eu só sei as minhas falas, eu não sei as falas da amiguinha, porque eu não ganhei um roteiro, eu ganhei as minhas falas. E aí eu recebi as minhas falas de manhã, por exemplo, e aí o Alfonso dizia quais eram as situações que eram vividas. E ele contou antes, né, quando foi iniciar as gravações, ele contou para cada um individualmente quem gostava de quem e quem era a pessoa para quem essa pessoa se confessava, coisas assim. Contou meio linhas gerais, mas nada de detalhes não aconteciam. Então ele chegava lá no dia da gravação e falava, né, separado com as pessoas, ninguém ouvia o que estava falando para outra e deixava a coisa rolar. E ele fala que era um grande caos, assim, quando começava a gravação. E algumas vezes ele teve que fazer alguns takes repetidos, mas para que continuasse com essa verdade, ele fazia alguma mudança. Então, por exemplo, ele falava para a personagem lá, para a atriz que faz a mãe, falava assim, olha, você vai ter que dar esta informação para a criança. Só que para a criança, ele falava assim, ó, quando eu começar a gravar, você simplesmente sai. Então, tem essa autenticidade, porque acontece uma coisa que ninguém está esperando e aí o outro tem que reagir. E o filme todo foi gravado dessa maneira. Para ajudar nesse processo de criação, já que ninguém tinha o roteiro completo do filme, ele foi gravado em ordem cronológica. Isso também é uma coisa extremamente rara em Hollywood. Então, não só em Hollywood, mas também na televisão, em séries. Em geral, não se grava em ordem cronológica. Você grava por causa da locação. Então, por exemplo, temos X cenas na cozinha, a gente grava um monte de cena na cozinha, mas que não necessariamente acontecem uma depois da outra. Mas como ele estava gravando o filme nesse jeito de autenticidade, de verdade, com pouca informação à equipe técnica e aos atores, então ele prezou para que fosse gravado em ordem cronológica mesmo. E a Litsa Aparicio, que é a atriz que interpreta a Cleo, nunca tinha atuado na vida dela. Na verdade, ela é professora e ela é de Oaxaca, que é o mesmo lugar de onde vem a Libo, que é a personagem real. E ela é a primeira atriz indígena a ser indicada ao Oscar de melhor atriz também.
A Yalitza foi pra fazer o casting pra esse filme de Alfonso Cuarón meio que por curiosidade. Ela não fazia ideia de quem era Alfonso Cuarón, apesar dele ter dirigido filmes bastante importantes, mas ela não era uma habituê assim da área. E aí a mãe e a irmã foram juntas no casting porque ela tava morrendo de medo de ser alguma coisa errada, que ela achou que talvez fossem fazer ela de mula, sabe, pra levar droga pra algum lugar. Então ela ficou com muito medo antes de ir pro casting. Mas graças a Deus era tudo verdade e deu tudo certo. Depois de levar o Globo de Ouro, o Alfonso Cuarón deu uma entrevista e ele foi perguntado sobre essa relação das empresas de streaming como a Netflix e o cinema independente. Segundo o entrevistador, o cinema independente estaria acabando por causa disso. E aí o Alfonso falou que muito pelo contrário, que ele acha completamente o inverso. E ele fica muito feliz de ter podido lançar o filme na Netflix. Claro que o filme também foi lançado em salas de cinema, até porque essa é uma regra para se concorrer ao Oscar, precisa ter lançado em salas de cinema. Mas ele falou assim, na época ele disse, meu filme já foi lançado há 1 mês e as pessoas continuam assistindo. Quando eu ia ter um lançamento de tão larga escala, ele é lançando só nos cinemas, né? Um filme mexicano em preto e branco, ele até frisa essas características do filme. E realmente, né, nas salas de cinema ele teria pouquíssimo espaço e muito provavelmente quando anunciassem o Oscar, as pessoas iam ficar tentando achar o filme, não iam achar, como já aconteceu e acontece quase sempre na lista de melhores filmes estrangeiros do Oscar. Em geral, você não acha os filmes, é muito difícil. E agora, está na Netflix, todo mundo pode assistir, né? Então, realmente, eu concordo com ele, acho que é isso mesmo. Eu acho que o acordo que ele conseguiu fazer com a Netflix foi super benéfico para os dois lados. Bom, é isso. Confesso que Roma, quando eu assisti pela primeira vez, me causou um estranhamento, porque o tempo do filme é outro, a ideia do filme é outra, mas depois que eu fui descobrindo todas essas curiosidades do filme, o filme ficou mais encantador pra mim do que já era, assim. É um filme que se propõe a ser muito poético, muito reflexivo e que foi tão bem cuidado, com tanto carinho, né, que eu acho que vale super a pena assistir. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui, gostado do filme e espero também que vocês tenham se inscrito no canal, ativem o sininho, deem like nesse vídeo e compartilhem com todo mundo. Claro, me aguardando com a pipoquinha na mão pro próximo vídeo. Até lá!